Bom, camaradas, eu não sei se eu solto esse vídeo hoje, mas eu vou gravar agora. Talvez vocês vejam o vídeo, hoje está escuro aqui, talvez quando vocês vejam esse vídeo esteja claro, porque vai ser o dia seguinte, provavelmente. Eu acabo de gravar um vídeo falando sobre suicídio e automutilação entre jovens e um plano do governo federal, né, do governo Bolsonaro, no que eu parabenizo, para tentar diminuir, né, para diminuir esses números, porque estão gritantes, né. Vai lá ver o vídeo, naturalmente, eu agradeço aí. Se você é novo aí no canal, você se inscreve e fala, escreve aí no comentário, sou novo no canal, guerreiro, tô conhecendo aí tuas ideias, então seja bem-vindo. Hoje eu vou dizer aqui para vocês como que um elemento de esquerda e um elemento de direita podem agir como dois imbecis, né? E aí eu já solto todas as minhas cargas, todas as minhas frustrações em cima desses elementos, né? Explico como eles são nefastos para o país, nefastos para a cultura brasileira, nefastos para a informação, nefastos para tudo, até para eles próprios, né? No que bem fariam esses dois elementos, no que bem fariam se eles encerrassem a própria vida deles, né? E eu estou falando de Zé de Abreu e estou falando de Alexandre Garcia. Dois globais, ou no caso do Alexandre Garcia, acho que é um ex-global, né? Primeiro eu vou dar um perfil desses dois babacas e depois eu vou explicar por que eles agem e continuam sempre agindo como babacas. Legal. Bom, Zé de Abreu é um cara que já foi PMDB, fazia campanha para o PMDB, né? Sabe aqueles atores contratados? Sim. Que nem a Regina Duarte já fez campanha, né? Apoiou o PT por um tempo, aí depois apoiou, né? E foi chamada de fascista só por apoiar os tucanos. Eu tenho medo, né? O Zé de Abreu também. O Zé de Abreu começa lá no PMDB, na época da ditadura, tal. Depois ele vai com os tucanos. Zé de Abreu, autoproclamado presidente da República Brasileira, né? Gosta de surfar uma hypezinha, uma onda, não é verdade? Parafraseando lá o Guaidó, venezuelano, né? Então ele se autoproclamou presidente da República e eu me proclamei então vice-presidente, falei que ia golpeá-lo, que ele não se cuidasse não, que eu ia tomar o poder dele da autoproclamação republicana, compreende? Ele então foi do MDB, tucano, agora é petista roxo, né? Legal, é que nem aquele jogador de futebol que alguém dá um lance maior para a pessoa, aí ele fala, não, sempre fui do Corinthians. Aí no outro ele fala, sempre fui São Paulino. Onde ele tá, ele é ele, né? E ele é aquilo, não tem essência, né? Ele é o time, né? Ele não é ele próprio. Alexandre Garcia quem é? Um jornalista merda, jornalista de merda, texto ruim, mal intencionado, apareceu de sunguinha por aí e foi defenestrado, porque isso não era a maneira de se portar, então foi demitido, saiu de onde saiu, mas na época da ditadura ele era praticamente um porta-voz do governo, principalmente do governo Figueiredo. Governo Figueiredo. Pós-Geisel, né? Pós-Geisel e é o último, né? o último presidente da ditadura de 64 até 80 e tralalá, é o Figueiredo. E aí tem uma entrevista, tá aí no YouTube até, uma entrevista histórica dele, ele alisava o Figueiredo, o Figueiredo com aquela roupa da Adidas azul, assim, acho que era azul, tal, dando uma entrevista, como nada fosse, sem muito protocolo, e o Alexandre Garcia arrastando uma asa para cima do presidente Figueiredo, falando, não, mas o senhor, aí tentava falar de trivialidades, assim, umas paradas, você fala, mano, que maluco imbecil, velho, porque não precisava. Nesse momento, a ditadura já estava em ocaso, ela já estava perdendo espaço, ela já tinha se afastado do poderio estadunidense, e os estadunidenses começaram a retirar. Veja, vocês têm que lembrar, ou aprender, sei lá, nessa época já tinha acontecido, os acúmulos da ditadura nesse período, que o Geisel já tinha aceitado o governo de Moçambique, né? Não,
O governo de Angola, né? O governo revolucionário angolano. Assim como a União Soviética foi o primeiro país do planeta a aceitar o governo militar, né? A União Soviética, os comunistas, agora o Geisel aceitava um governo insurgente contra a ditadura salazarista, né? De Portugal. Então isso é finais de 70, entrada de 80. Outras coisas também o Geisel tinha feito para incomodar. E aí esse é um processo até nacionalista, né? E os americanos não queriam, né? Porque para os americanos não importa se você é de direita ou se é de esquerda. O que importa é que você não pode ser nacionalista. O que não importa é que você não pode ter plano nacional de desenvolvimento. Você não pode desenvolver teu país. Só que para eles tem que ser uma eterna fazenda, né? É uma eterna mina. Mina de ouro mesmo. Mina de levar daqui tudo lá para fora. Ferro, nióbio, vai a porra toda. Quartzo, e ouro, e prata, e vai pedra preciosa, e vai a mãe, e leva tudo, e vai você também para Miami comprar e deixar seu dinheirinho rico lá, compreendeu? É isso, é assim que funciona. E tanto faz a tua cor é vermelha, se é azul, que não pode ser verde e amarelo, velho, né? Daí dá o Bolsonaro batendo continência para a bandeira norte-americana, daí dá o Lula sendo chamado de o cara por Obama. Daí tá o tapinha nas costas do Clinton no Fernando Henrique Cardoso. Daí tá o Fernando Collor de Mello falando que os carros do Brasil são umas carroças. Abrirei o mercado. Ao invés de ele criar um carro nacional, ao invés de ele investir nas indústrias da família Gurgel, ao invés de criar aí uma burguesia automotiva brasileira, né? Na época seria esse o formato, inclusive. Não. Desnacionaliza tudo. Alexandre Garcia agora falou aí numa palestra que ele deu que se a população brasileira fosse para o Japão falia. Mas se o japonês fosse brasileiro, viesse para o Brasil, esse Brasil funcionava. O que ele está dizendo com isso, gente? Ele está dizendo que nós temos um problema genético. Nós temos um problema popular, nós temos um problema que é o povo. Um fascista. Quem fala em genética para dizer que um cara vai ser exatamente igual ao outro é um fascista. Lógico que você tem influências familiares, culturais, uma série de coisas, mas isso não define ninguém. O filho de um bandido não necessariamente vai ser um bandido. Aliás, a maior parte não é, né? E o filho de muita gente honesta, às vezes sai bandido. E os pais não são bandidos. Então você não tem como falar que uma coisa... Isso aí me remete à eugenia, isso aí me remete àquela outra ciência, pseudociência, aquela de leitura da caixa craniana da pessoa, para ver... como era o nome disso aí, porra? Vocês sabem do que eu tô falando, né? Que quem praticava, inclusive, isso aí era o primo do Freud, né? Esqueci o nome. Mas isso aí são os pais do nazismo. É eugenia, né? São imbecil. O problema do Brasil não é o povo brasileiro. Não é essa a questão. A questão é que nós somos um povo jovem. Nós somos um povo adolescente, historicamente falando. Nós estamos entrando na adolescência ainda. Tem muita besteira por vir, até a gente virar adulto, um povo adulto. O povo japonês é um povo ancião já. É um povo que tem milhares de anos, numa ilha em que eles conseguiram sedimentar realmente a cultura deles daquela maneira. Mas mesmo o Japão teve que passar por agressões estrangeiras de Portugal e depois dos Estados Unidos para evoluírem. A reforma agrária foi feita lá com a eliminação dos shogunatos. A mando de quem? Do imperador pressionado pelos Estados Unidos. De quem eram os canhões que atacavam os shogunatos? Que atacavam os samurais? Canhões portugueses, de Macau. Ó, sabia dessa? O Alexandre Garcia sabia dessa? Acho que não. E lá eles fizeram a reforma agrária. E lá eles começaram a desenvolver a economia deles. Com muita mágoa do que fizeram contra eles. Com muita mágoa, por isso que eles atacaram os Estados Unidos em Pearl Harbor. Era uma questão também do espaço vital, era outro nome para os japoneses, né? Tem um nome
em japonês, naturalmente, é uma outra coisa que remetia ao domínio de uma região no Pacífico, as ilhas e tal. Isso para o japonês era o espaço vital deles, na época da Segunda Guerra Mundial. Mas eles fizeram reforma agrária, eles fizeram tudo que os Estados Unidos pediu ou mandou. E lá eles eram, né, desenvolvidos, e se desenvolveram cada vez mais, saíram de uma situação rural, né, shogunato, rural, por uma situação de um Japão mais moderno, sair do Japão feudal para um Japão moderno, é um pulo, é um baita do pulo, com a manutenção do monarca no poder. Esse foi o preço. Você quer ficar aí, mas você vai modernizar isso aqui. Por quê? Porque a gente quer vocês como mercado consumidor da gente. Agora, com essa cultura arcaica, estadunidenses falando para eles, com essa cultura arcaica aí, vocês não vão querer comprar nada da gente. E a gente também não vai poder comprar nada de vocês. Não vamos poder ter trocas comerciais. Vocês estão entendendo? Mas é o mesmo Alexandre Garcia que, se você falar em reforma agrária para ele aqui no Brasil, para a modernização nossa, para uma próxima etapa civilizatória, não pode. É coisa de comunista. É coisa de bolivariano. É coisa de cubano. É coisa de latino-americano. E latino-americano é tudo cucaracha. É isso que é a mente de um imbecil como esse Alexandre Garcia. Esse pau no lalala. É isso que ele é. É isso que ele é. Sem demérito dos homossexuais nenhum. Ele é isso. Até por não gostar. O que eu vou falar do outro lá? Como é o nome do outro? Zé de Abreu? Zé de Abreu é o típico petista burro que, se você não é petista, você é fascista. Como Alexandre Garcia é aquele direitista burro que, se você não é direitista, você é comunista. E a gente tem que sair dessa coisa binária, essa coisa chata. Você não precisa ser comunista ou fascista para viver no Brasil, não. Aliás, a maior parte do país não é nenhuma coisa nem outra, mas eles querem dizer que é. Então, o Zé de Abreu foi lá e deu uma ofendida vasta na Regina Duarte. Que, assim, eu não passo pano para Regina Duarte, eu não gosto das atitudes dela, eu não acredito no que ela fala, mas assim, ela é uma atriz, como o cara é o ator, Zé de Abreu. Bons atores, inclusive, né? Pessoalmente eu não gosto dela, mas eu também não gosto dele. Faz bem pra nenhum desses dois faz bem pra nação. E o Alexandre Garcia menos. A gente tem que sair dessa questão binária. Mas eu quero continuar sendo chamado de fascista pelos esquerdistas e comunista pelos direitistas. Eu estou no lugar certo da história, amigo. Sou um nacionalista, um trabalhista. Com ou sem PDT. Também saí, nesse aspecto, foda-se. Tá entendendo? Eu sou o que eu sou. Ninguém me tira isso aí. Até me apresentarem uma ideia melhor, ou até a minha consciência falar, não, isso aí não funciona. Não é assim. Mas eu já fui de tudo nessa vida e hoje eu estou aqui, percebe? O Zé de Abreu foi lá e ofendeu demais essa moça aí, né? Regina Duarte. A Maite Proença e a outra lá, a Carolina Ferraz, fizeram umas falas calmas, falando, ó, tira a gente daí, porque fica parecendo que a gente está apoiando você, e por você estar apoiando o governo. Nós estamos apoiando você, não o governo. As coisas não são exatamente lé com cré, né? Não, nesse aspecto não são mesmo. A lógica influencia outros caminhos. Você apoia uma pessoa, mas não apoia o que a pessoa faz. Tem a diferença nisso, né? Mas as pessoas estão caracterizando as pessoas, olha o risco, na esquerda e na direita, tá? Tá acontecendo a mesma coisa. Estão caracterizando as pessoas e não o que elas fazem. Estão tentando misturar o que as pessoas fazem com o que elas são. E isso não é tácito, não é assim que funciona. O Bolsonaro poderia ser um pulha, como gente, como ser humano, que eu não gosto mesmo muito dele. Mas ele poderia fazer um governo ótimo. E a gente teria que tirar o chapéu e falar, tá certo, não está acontecendo. Mas não é porque o governo dele é ele, não é. Não depende só dele, depende de um monte de primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. Depende da máquina, depende do todo, depende de como as leis estão colocadas. Só que a direita e a esquerda estão tentando vender essa ideia pra gente. E isso não funciona, isso é totalitário. E totalitário só vale se for o nosso. Tá entendendo? É democrático se for o nosso, se não for o nosso é totalitário.
E aí as soluções apresentadas por esses imbecis de esquerda e de direita são as mesmas. E é lógico, porque eles se retroalimentam dessa narrativa. Bolsonaro é o anti-Lula, Lula é o anti-Bolsonaro. Que lindo! E o mundo se encerra nisso, o Brasil se encerra nisso. Bolsonaro é um arremedo de Trump e Lula é um arremedo de Mujica com Fidel Castro, sei lá, e com Chaves, dá uma misturinha assim. É isso que eles estão tentando se vender. E tá errado, porque não são isso também. Lógico que o Bolsonaro tenta imitar o Trump, lógico que o Lula tenta ser o último caudilho sul-americano, né? Não bate nem na bota do Getúlio, né? Mas tudo bem. Vocês entendem que isso aí é totalmente mesquinho, perverso, babaca? O que vocês acham disso? Se você viu até o final, você diz assim, abacate... Eu não sei, abacate o quê? Abacate legal, põe aí abacate legal, aí eu vejo que você viu até o final. Se inscreve no canal, curta, compartilha, dá uma força aí pro canal. O canal, ó, se depender do algoritmo do YouTube, amigo, eu não vou passar de 200 visualizações nesse vídeo. Mas se você quiser me ajudar, vai ser legal. Posta na tua página, joga o link no grupo de Zap, fala, o Guerreiro tá de volta, o Guerreiro tá voltando, batendo na esquerda e na direita. Ele não muda, o Guerreiro não muda. Eu não mudo. Legal. Então, tchau. Um abraço.